É o tema da moda, né? A briga, a confusão entre o Monark e o Igor sobre o famigerado contrato de 10 milhões da compra das cotas do Monark na empresa, né? No Flow ou na holding, não sei como é que tá do ponto de vista contratual. Até porque eu sou economista, eu não sou advogado, sou administrador. Eu quero falar sobre esse tema porque é muito importante vocês entendam que tem um ruído muito grande sobre essa conversa, porque as pessoas não estão entendendo uma coisa fundamental, que é que esta crise que ocorreu no Flow em 2022, se eu não me engano, que acabou na saída do Monark, pode ser olhado do ponto de vista moral, ético, amizades, esse tipo de coisa. Porém, o que importaria para vocês, de fato, além da fofoca, seria tirar um aprendizado econômico para a vida de vocês, ou administrativo, econômico, um mínimo de direito empresarial, para que vocês entendam que foram tomadas, de fato, alguns erros foram cometidos durante essa a saída do Monark do Flow. Porém, no meu entender, né, como economista, o Igor cometeu erros, mas esses erros ajudaram o Monark. Sou Léo, nesse canal tratamos economia como ciência, divulgação científica de economia, onde eu trago temas do debate público e esclareço à luz da teoria econômica, seja ortodoxa, seja heterodoxa. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um ponto da teoria econômica que vai mais para finanças empresariais, vai para microeconomia, valuation, né? Que aqui toca muito com administração, contabilidade, até direito também. Porém, eu vou ficar mais do ponto de vista econômico da situação, tá? Veja, pessoal, se vocês gostam do meu trabalho, curtam, compartilhem, considerem tornar-se membros, deem um like, deem uma olhada aí nos links da descrição. Veja, pessoal, o que aconteceu, você já sabe. Teve uma crise aí em 2022, fevereiro de 22. O Monark era sócio do Igor. Pelo que eu entendi também, o Jean também era sócio. Então, pelo que eu entendi, cada um tinha um terço. Mas se não for isso, se for o Monark com metade, o Igor com metade, o Jean não é sócio, ou não importa. Mas pelo que eu entendi, cada um tinha um terço das cotas. Tá? É isso que vocês têm que entender. Quando você é dono de uma empresa, né, supondo que a empresa seja LTDA, cada um ali tem um terço das cotas. Tá? Muito bem. Significa isso que as pessoas físicas aqui têm, cada uma tem um terço da propriedade da empresa. Aí tem uma quantidade de cotas, não importa quantas que são, mas dividindo por três é um terço para cada um. Tá? Muito bem. O que ocorre é, com o triste de dia memória, né, em que o Monark, depois de uma semana também, que já tinha dado uma confusão lá no Twitter, o iFood saiu, rompeu o contrato com o Flow, esse tipo de coisa, e aí naquela mesma semana ou na semana subsequente, o Monark faz umas declarações que há um cancelamento histórico contra o Flow, o Igor compra a parte do Monark, né? Na verdade, o Igor, o Jean, ou a parte do Monark é comprada no Flow, ou seja, o Monark não é mais sócio do Flow. Todo mundo olha por esse ponto de vista e fala, pô, coitado do Monark, isso, aquilo, ou paga o Monark, esse tipo de coisa. Eu, como economista, vocês têm que entender que economista pode dar laudo de viabilidade econômica, valuation, esse tipo de coisa. Evidentemente que seria necessário ver todos os dados, saber bem o que está acontecendo, seria necessário semanas para fazer tudo isso, mas por parte da teoria econômica, eu estou inclinado a dizer o seguinte, que eu diria ao Igor naquela situação para não comprar as cotas do Monark. Porque isto poderia prejudicar o Igor e o Jean, né, caso o Jean seja sócio, e auxiliar o Monark. Bem, eu já explico o porquê dessa situação, mas eu entendo que o Monark saiu na vantagem, né, nessa situação. Bem, veja, pessoal, quando você tem uma situação de uma empresa de mídia como o Flow, uma empresa normal, uma padaria, que o pessoal não gosta de dizer padaria, mas, por exemplo, uma montadora. A montadora tem o quê de capital? Né? A montadora tem máquinas, equipamentos, também tem as marcas sobre os carros, tem as tecnologias, esse tipo de coisa, mas uma montadora se quebrar, você tem ali as fábricas, as máquinas, uma série de equipamentos que podem ser vendidos, no pior dos cenários, para a sucata, e isso vai dar um dinheiro ainda. O Flow, qual é o patrimônio do Flow? O patrimônio do Flow é a marca, as máquinas, que aí seria máquinas, né? Computadores, câmeras, microfones, né? Máquinas e equipamentos. E também seria ali também o estoque, que nesse caso seria o portfólio, que seria o estoque ou o acervo de vídeos ali do Flow. Quando o Monark causa aquela crise, segundo o que é dito na mídia, não estou aqui para julgar, o que ocorre é o seguinte: o Igor e o Monark chegam numa situação em que o Flow não tinha mais praticamente receita.
Ou seja, o que entrava de receita era a AdSense do YouTube, né, que é a propaganda que você vê do YouTube, mais os contratos de publicidade. As receitas do dia para a noite chegam a ser igual a zero. E não se sabia durante quanto tempo ela continuaria sendo zero. E do ponto de vista microeconômico, uma empresa precisa, para dar lucro, é receita menos o custo. Os custos eram custos de trabalho, custos trabalhistas, né? Salários, esse tipo de coisa. Mais os custos fixos ali, aluguéis ou contratos, esse tipo de coisa. Então você tinha custos trabalhistas mais custos outros, que você tinha uma quantidade de custos que era maior que zero. Ele continuava existindo. Então, do dia para noite, o Flow ficou com uma receita zerada e custos existentes, ou seja, o Flow ficou em déficit que não poderia ser superado facilmente. E ao mesmo sentido, o acervo dos vídeos do Flow começaram a ser retirados ali por quem tinha sido os entrevistados, pediram para tirar porque o Flow virou tóxico. E o Flow, sendo uma empresa de mídia, o Flow perde ali a capacidade de vender a sua mídia. As pessoas, o público, por mais que o público tivesse ainda muito apreço ao Flow, as marcas não vinham ou não queriam ter conexão com a marca Flow. E isso impedia que o Flow tivesse receita. E aqui um ponto importante: o Monark, no começo dessa confusão, ele sempre diz: não, eu era mais conhecido na internet, ou eu ajudei a fazer isso, ou eu ajudei a fazer aquilo no começo. Bem, isso não importa. Fundadores são retirados das empresas. A Apple foi assim, o Steve Jobs foi assim. Você tem a ideia genial, você monta uma empresa, você tem o capital ali, o capital inicial, se você faz, aí tem um contrato, você tem os sócios. Depois, você trabalhando na empresa, você pode ser retirado, seja do conselho de administração, seja da posição de administrador, se é uma empresa de capital aberto, não importa, você é retirado da empresa. Normalmente você mantém as ações, mas você não tem mais poder de gerência porque o conselho administrativo te tirou. Isso é normal, isso acontece muito. Isso é normal. Por quê? Porque os outros acionistas entendem que você, apesar de fundador, não representa ou não é mais, não auxilia mais a empresa, ou prejudica mais a empresa do que auxilia, e você está retirado. É normal política no sistema empresarial, tá? E sobre a questão de que no começo o Monark emprestou o carro para não sei o que, fez isso aqui, colocou a empresa para trabalhar na casa dele, para não pagar aluguel. Bem, isso não entra na discussão agora, do ponto de vista econômico, por quê? Porque eles já estão concordando que o Monark tinha um terço das cotas, creio que é um terço das cotas. Mas ele não está falando que ele teria direito a mais cotas. Então isso é irrelevante, tá? E o importante é que quando o Flow chega na situação que tem uma receita igual a zero e os custos maiores que zero, ou seja, o Flow estava trabalhando em déficit, isso você tem uma crise. Como economista, eu entendo o seguinte: para a gestão de crise, né, ou choque dessa maneira, você tem que identificar o problema e o Monark, de fato, pela opinião pública, causou esse problema e por mais audiência que ele tivesse, por mais que no começo ele fosse mais valioso, ele não conseguia transformar, eles não poderiam mais formar a audiência em receita. Porque a audiência não vira receita, a não ser se a pessoa doar, a não ser se a pessoa virar membro, a não ser se algumas marcas quiserem vender para essa audiência e pagarem contratos. O canal estava desmonetizado e você não seria desmonetizado um pouco depois, mas eles já saberiam que isso ia acontecer, e os contratos romperam com o Flow. Então você não tinha audiência, você não estava transformando em receita. E o responsável que foi identificado naquela reunião que estava causando essa impossibilidade de receitas por parte do Flow era o Monark. Então eles chegaram à decisão de retirar o Monark da empresa. Só que aí, se eles tivessem chamado um economista, um administrador, um financista, um advogado, eles teriam falado o seguinte: olha, retire o Monark da operação, mas não compre as cotas do Monark. Não compre. Vocês são em 3 sócios, 2 querem tirar um. Vocês isolem, deem uma suspensão, façam alguma coisa, mas não comprem as cotas do Monark. Por quê? Por 2 problemas econômicos. Para quanto vale as cotas do Monark? Léo, 10 milhões, porque eles concordaram. Mas quanto vale as cotas do Monark? Quanto vale as cotas da empresa? Isso precisa de um valuation. Quanto é as cotas do Monark? Quanto são? Quanto valia? Não sei. E naquele momento era o pior momento possível para se fazer esta conta. Por quê? Porque não havia receita. Dá para calcular de outras maneiras, mas pela especificidade do Flow, que depende de receitas, que não tem capital, não tem não tem grandes investimentos em capital, esse tipo de coisa, não dá para saber muito bem por quê. Porque o dinheiro que o Flow conseguia fazer era pela sua marca. Eram pelos seus 2 apresentadores. Um apresentador estava saindo, que era o Monark, e a marca estava prejudicada. Não dava para saber que se aquele cancelamento ia demorar muito para passar, não dava para saber se o público iria aceitar um Flow sem o Monark, não dava para saber nada ali direito. Era um momento de
incrível incerteza. O valuation ali estava incrivelmente prejudicado. Podemos falar, exagerando um pouco, que era quase impossível, com um grau de certeza, fazer um valuation ali. Dá para fazer de outras formas, mas ali era incrivelmente não recomendável fazer um valuation. Não dava para saber quanto valia as cotas. Então, ali já, qualquer valor que se ofertasse ali já estava errado. Você teria que esperar um pouco. Deixa o Monark afastado, faz um comunicado à imprensa, ele está afastado. As negociações sobre a compra das cotas dele serão depois, mas ele está desligado nos termos tal, 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 tal. E depois nós vamos ver como é que faz as cotas. Eu não entro nesses detalhes, por quê? Porque não dá para saber quanto que eu vou pagar para ele, até por um outro porém. No momento que o Monark gera aquelas falas que derrubam a capacidade de gerar a receita do Flow, ele gera um prejuízo para os outros sócios, evidentemente, que se fosse uma empresa de capital aberto, você poderia até judicializar isso aí. Os minoritários poderiam processar um majoritário que fale alguma coisa que prejudique as ações da empresa. Isso teoricamente poderia, não sei como é aqui no Brasil, mas em finanças empresariais isso é bem certo. Porém, naquele ponto é o seguinte, quando você vê que a empresa tem um balancete, você tem os ativos e os passivos. Quando os passivos superam os ativos, a empresa está solvente. Tá, muito bem. Naquele momento, o ativo circulante e o passivo circulante estavam também descompensados. O que é isso? Você estava rodando em déficit. A empresa teria prejuízos porque não estava tendo receita. E naquele momento, o próprio Igor fala no vídeo que ele se defende lá, que ele dá a resposta, ele fala o seguinte, naquele momento eu poderia fazer duas coisas, eu poderia judicializar ou eu teria que tentar fazer a empresa rodar. Só que naquele momento o que era judicializado? Decretar a falência, fecha as coisas, paga quem consegue pagar. Ali nós temos 3 sócios, então os passivos iriam teoricamente aos sócios, caso não tivesse capital suficiente da empresa, seria num ponto de 3. Você dividiria o passivo por 3. No momento que você tira um sócio fazendo um contrato, a princípio, você está reduzindo os passivos, né? Você vai reduzir os passivos por 2, para os sócios remanescentes. E uma coisa importante, que às vezes é importante desenhar, porque as pessoas não pensam, um terço é menor que um meio. Se você tem uma dívida de 100 milhões e são 3 sócios, teoricamente cada sócio tem que arcar com 33 milhões, né? Teoricamente, né? Se você tem uma dívida de 100 milhões e são 2 sócios remanescentes, cada um vai ter que arcar com 50 milhões. Que isso pro ponto de a empresa falir, esse tipo de coisa, não importa muito, mas no ponto que é o seguinte, para a empresa voltar a rodar, eles não teriam receita, os sócios ou cotistas, né, teriam que entrar com capital financeiro. Eles teriam que integralizar capital. Eles seriam chamados, as pessoas físicas dos sócios, a colocarem dinheiro na pessoa jurídica para a pessoa jurídica continuar rodando e poder passar a crise. Só que quando você tem um contrato em que você compra as cotas do outro sócio, você está diminuindo a quantidade de sócios que podem colocar capital. Então eu estou aumentando a quantidade de capital que eu tenho que colocar. E o outro sócio agora, ele fica sem o ônus. Porque ele não vai ser chamado a colocar capital. Por quê? As cotas valem um valor X. Só que a quantidade de dinheiro que eu vou ter que colocar, a integralizar, é uma quantidade Y. Eles poderiam fazer o seguinte, a quantidade de dinheiro que nós temos que pagar pelas cotas do Monark é X menos Y. Nem isto eles fizeram. Eles pagaram só X. Esse outro Y foi integralizado pelo Jean e pelo Igor, se o Jean for sócio, que eu não tenho certeza. Então, do ponto de vista econômico, isso aqui, o Igor foi um pai pro Monark. Ele ajudou o Monark. Por quê? Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista jurídico, se amanhã tivesse algum contrato, alguma execução, né, algum processo na justiça para atingir o sócio, evidentemente que 2 anos, quando você sai da empresa, durante 2 anos você ainda é responsável se alguém te judicializar. Mas, de qualquer maneira, num primeiro momento, você também está protegendo o patrimônio do Monark, porque ele saiu da empresa, num primeiro momento. E você também está chamando o seguinte, o Igor e o Jean falaram, o Igor, não tenho certeza, o Jean não tenho certeza se ele é sócio, mas tudo bem. O Igor já falou que ele foi chamado a colocar dinheiro do próprio bolso. Ele teve que tomar empréstimo, né, para isso. Ele teve que se endividar. E eu não sei se vocês sabem, quando você se endivida, seja no nome da empresa, seja pessoa física, você está dando um negócio chamado, no mínimo, garantia pessoal. O que é isso? Se eu não pagar, meu patrimônio paga. E dependendo do contrato que ele fez, ele poderia dar até a própria casa como garantia, dependendo do contrato, né? Ele poderia dar a própria casa, ele está se expondo ao risco. E tudo isso é o seguinte, caso a empresa sobrevivesse por risco tomado pelo capitalista, no caso, o Igor, se tudo der certo, o Monark recebe. Que é isso que as pessoas, não, mas o Monark vai receber apenas se der certo. Bicho, isso é o pior do ponto de vista do Igor.
Porque se tudo der certo, depois do Igor tomar risco, depois de ser chamado a colocar capital, depois de passar por toda aquela situação para fazer a empresa funcionar, risco de processo trabalhista, risco de um monte de coisa, se tudo der certo, ainda o Monark tem uma participação sobre os lucros, via contrato. E se não der certo, o Monark ainda pode executar o contrato contra o Igor pedindo aquele valor porque a empresa foi vendida, não importa se a empresa faliu. O Monark saiu garantido. Ele teria direito a um contrato de 10 milhões de reais de qualquer maneira. A empresa funcionando ou não. Então, no meu ponto de vista, não importa se o Monark criou a empresa, até porque eles já tinham concordado que era daquela maneira, já estava tudo concordado, tanto que o Monark nem reclama se era um terço ou um terço. A mim não me importa. A questão dos juros, que o contrato não tem não tem uma correção monetária, não tem um juros. Isso aí também não é tão importante pelo valor, porque você pode discutir que eu coloquei em 10 milhões o valor futuro, tem a diferença de valor futuro para valor presente, até porque ali no contrato particular você não colocaria juros em si, você colocaria uma correção monetária, a título de correção monetária, poderia pôr até Selic, mas você colocaria a título de correção monetária, não a título de juros, né? Esse tipo de coisa. E também tem um problema, foi muito estranho o contrato, eu não sou advogado de falar mal feito, mas você já abre mão das suas cotas, mas mesmo assim você vai receber no futuro se a operação der certo. Então é um contrato meio estranho, não sei qual advogado que fez, não sei nem se teve um advogado fazendo, não sei quais contadores foram chamados para fazer aquele contrato, para dar parecer, não sei qual economistas foram, mas eu tenho uma certeza, eu acho que não houve tempo hábil para os profissionais, para um bom exame daquele acordo, e eu não sei se houve profissionais como economistas, financistas e contadores auxiliando para aquele acordo. Porque qual era o valuation daquilo ali? E, de qualquer maneira, eu digo para vocês, o Igor tomou muito mais riscos que o Monark. Eu entendo todo o problema pessoal que o Monark passou, tudo aquilo, você vê, ele poderia sentir o Flow como um filho que foi retirado dele, mas, de qualquer maneira, pessoal, o Igor, economicamente, eu tendo a dizer, eu não sei todas as situações, se amanhã aparece um documento mostrando coisa contrária, se eu tô falando por cima assim, o Igor, a mim me parece que tomou mais riscos e este contrato favoreceu o Monark. É que agora que deu certo e o Flow voltou, parece que o Monark foi prejudicado. Mas o Flow só voltou por risco tomado pelo Igor e pelo Jean. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.